Louvemos ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui. Declaro mais uma vez, Jesus, em tua presença. Te adorar, Senhor, que estamos aqui reunidos. Adore ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Para adorar o Senhor foi que nós fomos criados. E Ele deve ser o centro da nossa vida. Ele, não outra coisa, não bens, não família, não filhos, nem esposas. O Senhor é o centro. Ele sabe o lugar que Ele merece em nossas vidas. Então vamos declarar isso, adorando ao nome do Senhor. Dizer, Senhor, seja o centro, seja tudo em todos nós. Amém? Adore ao Senhor conosco. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouça
Senhor. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Se você pode, adore ao Senhor com suas palmas. Celebre a Ele. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. E é Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Declare: seja o centro, Senhor. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Declare isso. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Ô Senhor, que o Senhor venha ser o centro das nossas vidas, ó Pai. Aleluia, Senhor. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E traz a ordem, primeiro ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face
que fez por mim. Declare: digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte Se venceu. você declara que Ele somente Ele é digno de toda louvor e toda adoração, adore o nome do Senhor. É o Rei que a morte venceu. Oh, que tremenda graça! Oh, que falível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode sentar, queridos. Nós teremos um momento agora. Nós temos alguns momentos hoje aqui, né, no nosso culto. E nós teremos um momento agora aqui no culto da nossa igreja, que deveria ter acontecido no domingo passado. Eu estou olhando aqui meu chaveirinho aqui do PV. Que deveria ter acontecido no culto do domingo passado e nós não fizemos, que é o momento onde nós queremos apresentar aos irmãos, 7 irmãos, que fizeram o curso de formação para líderes multiplicadores, irmãos que têm dedicado a sua vida, alguns já estão atuando como líderes e não tinham ainda feito o curso, e outros que estão assumindo em breve um pequeno grupo multiplicador da nossa igreja. São 7 irmãos que passaram com êxito pelo curso, que se dedicaram ao longo dessa formação, que foram indicados pelos seus líderes, homens e mulheres que já têm servido, que já têm trabalhado, que já têm se dedicado na obra do Senhor. E eu quero convidar aqui à frente o casal Alisson Torres Fontinelli e Patrícia Viana Ponte, juntamente com o casal Raquel e Bartolomeu, que vão entregar o certificado para eles, ok? Uma salva de palmas, irmãos, para esse casal. Vem cá. Bartolomeu e Raquel, vem aqui, o casal Alisson e Patrícia. Pode vir aqui em cima. Vocês vão entregar aqui o certificado do Alisson, o certificado de Patrícia. Vocês podem ficar à vontade, pode vir dar um abraço aí. Tem foto? Tem foto? Cadê o fotógrafo aí? Não, sumiu, o fotógrafo sumiu. Depois quando surgir um fotógrafo, aí você pode vir aqui tirar a foto. Se não surgir, tem nadinha. Irmãos, eu quero convidar, amém? Tem um aqui? Chegou um fotógrafo aqui, rapaz. Concorrência aí para o irmão Netinho aí, ó. Fotógrafo aí, profissional. Tá? Pronto. Beleza? Ok. Pode ficar aqui, pode ficar. Não, o Bartol e Raquel podem sentar, vocês dois ficam aqui. Quero convidar aqui na frente também, a Ismaele está aqui, Éder? Ismaele veio? Cadê a Ismaele? Está lá dentro? Você pode ficar com a Yasmin um pouquinho para a Ismaele vir aqui, por favor. Não, o Éder vai ter que vir também. Alguém, por favor, cuida da Yasmin. E Éder e Ismaele, vem aqui, tá? Para nos ajudar. Então, eu quero convidar aqui à frente a irmã Vitória Régia Viana Pontes, que também é irmã da irmã Patrícia, né? Cadê a Vitória? Quero convidar a Raíla Leite Duarte. Está aqui a Raíla? Raíla Leite Duarte. E quero convidar o Wesley Alves do Nascimento, tá bom? Que são meninos jovens sendo formados como líderes. Raíla e Vitória, que são líderes treinadas por Ismaele.
e o Wesley, que tem sido treinado pelo nosso irmão Éder, tá ok? Vocês podem entregar. Agora o irmão, o Netinho está tirando foto agora aqui, tá bom? Beleza? Ok? A foto, né? Pode entregar o certificado, irmã Ismael, não fica para você não, é para ela. Bom demais, tá ok? Tá bonita a foto aí? Muito bem, cadê o Caleb? Tá aqui, Caleb Alighieri tá aqui, Caleb e Paulinha, eu queria convidar vocês dois aqui. E eu queria que, acompanhando assim Caleb e Paulinha, viesse também o nosso casal que foi treinado, Márcio Denis Leal de Souza e Kézia Oliveira Silva. Esse casal que é bênção demais aí na vida da nossa igreja. Que são do pequeno grupo de Caleb e Paulinha, foram treinados, estão assumindo, eles estão liderando atualmente o grupo, um pequeno grupo de adolescentes da nossa igreja e tem feito um excelente trabalho. Você que é pai de adolescente, o nosso irmão Márcio Denis e irmã Kézia tem feito um excelente trabalho no pequeno grupo de adolescentes da nossa igreja. E eu quero inclusive aproveitar o ensejo e pedir que os pais levem os seus filhos para participar do pequeno grupo de adolescentes, tá bom? Que você se empenhe e que também, pai, você abra a porta da sua casa para receber o pequeno grupo do seu filho. É muito importante que isso aconteça, tá ok? Tiraram a foto? Ok, tá ok? Pode sentar, Caleb, Paulinha, Márcio Denis está aqui e Kézia. Irmãos, esses são 7 líderes que foram treinados recentemente. Agora do dia 1 ao dia 8, aliás, o certificado está colocando dia 1 ao dia 8, agora de agosto, e eles já estavam sendo treinados, preparados ao longo de todo o tempo, só passaram agora pelo curso formal de liderança de pequenos grupos multiplicadores. E nós queremos agora orar pela vida deles, todos eles são saudáveis do joelho, eles vão ficar de joelho agora, tá? Quero convidar o pastor Ronald e o pastor Paulo aqui à frente, por favor. Tudinho saudável, não é não, Kézia? Bom demais. Eles vão ficar de joelhos e nós vamos estar orando pela... Então, melhor do que o pastor Paulo que está mancando ali, né? Da chikungunya, né? A chikungunya pegou o pastor Paulinho, está aqui, mancando. Paulinho, você não precisa ficar de joelho, tá? Pode ficar em pé. Eu queria pedir ao pastor Ronald que orasse por esses líderes aqui, que foram treinados ao longo desses dias, ok? Microfone do pastor Ronald, por favor. Não foi? Vai? Agora vai? Eu acho que vai. Foi não? Rapaz, pois eu acho que vai ser eu mesmo, ó. Pois eu vou orar, tá bom? Depois a gente segue. Vamos orar? Irmão, eu queria convidar a igreja a ficar de pé de novo, eu sei que vocês estão cansados aí, de ficar sentado, né? Então nós vamos estender uma das nossas mãos em direção a esses irmãos e nós vamos orar por eles agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela vida desses 7 irmãos que foram treinados, foram preparados para assumir pequenos grupos multiplicadores, são novos líderes que foram formados. E nós queremos, ó Deus, entregar a vida deles ao Senhor, que o Teu Santo Espírito os capacite, que o Teu Santo Espírito os encha de poder para liderar pessoas de forma sábia, de forma reta e segundo, ó Pai, a Tua santa palavra. Nós Te louvamos porque o Senhor tem levantado líderes no nosso meio e nós queremos, ó Deus, Te agradecer por isso. Nós assim louvamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Deus abençoe, tá? Obrigado. Pode sentar todos, tá ok? Tá, os irmãos também podem sentar. Eu ia pedir para vocês ficarem de joelho enquanto eu pregava, mas tá? A gente não vai fazer isso com vocês não. Meus irmãos, mais uma vez, você que chegou depois, veio chegando durante esse tempo agora, se você não foi saudado, eu quero mais uma vez saudá-lo. Seja muito bem-vindo. Eu quero fazer um pedido àqueles que já fazem parte da Igreja da Morada. Você que já é membro dessa igreja, eu quero lhe fazer um pedido. Chegue cedo. Viu? Eu quero pedir que você que faz parte dessa igreja, que você se esforce para estar aqui no máximo até 18 horas. Tá bom?
para que a gente possa iniciar o culto já com uma boa quantidade de irmãos aqui presentes, adorando o Senhor. Eu sei que acontecem imprevistos, eu mesmo hoje cheguei já em cima do horário de começar, mas cheguei ainda antes das 18, mas se esforce para estar um pouquinho ali 10 minutos antes das 18, pelo menos 10 minutos antes, para você falar com os irmãos, conversar e juntos nós iniciarmos o culto, tá bom? Se você mora longe, tenta sair um pouquinho mais cedo para você chegar aqui no horário. É importante que nós nos esforcemos para ser pontuais e adorar ao Senhor desde o início juntos, tá? Se você tem chegado na nossa igreja, deseja congregar conosco, e você ainda não manifestou esse desejo, você pode procurar um dos pastores ao final do culto, e nós vamos estar direcionando você, acompanhando você nas áreas de atuação aí da nossa igreja, que você vai participar, por onde você vai começar, no processo de escola bíblica, no processo de pequenos grupos, no acompanhamento. Você que tem vindo de outra igreja para a nossa, geralmente eu gosto de conversar com os irmãos que estão vindo de outra igreja, ou de outra denominação, ou de outra igreja batista. Então, se você está chegando de outra igreja, eu queria que você me procurasse, eu procurasse um dos pastores. A gente quer sentar com você, ouvir você, cuidar de você, acompanhar você, tá bom? Eu queria convidar vocês agora, os irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Rapaz, não é por nada não, irmão, mas a caneca é bonita, viu? Ó, é bonito o negócio aqui, viu? Então, se você vai comprar, você procura o pastor Luizinho ao final do culto. Atos, capítulo 15. Obrigado, queridão. Atos, capítulo 15, eu vou ler hoje. Eu ia ler na Almeida Revista Atualizada, mas eu decidi ler hoje na NVI, na Nova Versão Internacional, ok? As crianças, eu acredito que lá atrás os meninos vão me ajudar. Nós temos um papel e uns lápis para as crianças fazerem um desenho que daqui a pouco eu vou passar para você, crianças que estão no templo de 8 anos para cima. Eu vou passar esse desenho para você acompanhar, ok? Amém, irmãos? Tá. Quero lembrar também, vai tanto aviso, né, irmãos? Olha, no domingo passado, no final do culto, nós fizemos uma rápida homenagem e entregamos uma lembrança aos pais. Se você não esteve aqui no domingo passado, e muitos pais não puderam estar, às vezes estavam com seus filhos ou algum compromisso, nós ficamos com algumas lembranças para os pais que não vieram no domingo passado. Então, ao final do culto, pai, lá na porta, os irmãos vão estar entregando uma lembrancinha, e você que é pai, que está aqui, não recebeu no domingo passado, você vai receber lá, ali no final, lá atrás, no final do culto. Irmãos, nós temos estudado o livro de Atos. E o livro de Atos, ele é um livro fantástico, né? Nós iniciamos a exposição de Atos ainda em fevereiro, nós estamos agora em agosto, e agora que estamos iniciando o capítulo 15. Nós vamos terminar a exposição de Atos no segundo final de semana de março do ano que vem, ok? Então, eu quero incentivar você a ler o livro de Atos em casa. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, servo do Senhor, e para um outro homem chamado Teófilo. Teófilo, ele era um alto oficial do exército romano, que se converteu ao cristianismo e que não teve um contato direto com Cristo. Teófilo, então, pede a Lucas, que era um médico, um estudioso da palavra, um homem muito estudioso da sua época, para escrever um relatório acerca da vida e ministério de Jesus. Lucas, então, escreveu um primeiro relatório, que foi o Evangelho de Lucas, que está aí na sua Bíblia. E logo depois ele escreve um segundo relatório, que é o livro de Atos. No Evangelho de Lucas, Lucas ele fala acerca da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. No livro de Atos, Lucas ele trata da ação do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor, capacitando a igreja do Senhor na expansão do Evangelho da graça de Deus. Deus,
na sua soberania, num ato de revelação, ele traz então uma mensagem central no livro de Atos, que é a ação, aliás, a igreja do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus, tem a missão de propagar o Evangelho de Cristo até que Ele volte. O Senhor Jesus, quando ressuscita, Ele permanece ainda 40 dias ali com os seus discípulos, e Ele diz no capítulo 1 para esses irmãos permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles em profunda obediência permanecem em Jerusalém. Nós vemos que ainda ali em Assembleia, no capítulo 1 do 15 em diante, em Assembleia eles fazem uma substituição de Judas no grupo apostólico, escolhendo assim Matias para ser apóstolo no lugar de Judas. No capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja no dia de Pentecostes, e a igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, começa a viver poderosamente, testemunhando, perseverando na palavra, na oração e alcançando vidas para Cristo Jesus. No capítulo 3, nós vemos Pedro e João curando um homem aleijado, e a partir dali começando então uma certa oposição aos cristãos, quando Pedro e João, por causa da cura a um homem enfermo e da procura do povo a Pedro e João, porque o povo viu a cura que foi feita ao aleijado, e o povo começou a procurar Pedro e João começaram a pregar o Evangelho, e várias vidas se convertem ao Senhor, totalizando aí do capítulo 2, capítulo 3 e 4, 5.000 vidas se rendendo a Cristo. O que acontece? Uma oposição se levanta contra os discípulos, contra os apóstolos. Pedro e João são levados ao Sinédrio, a Suprema Corte da época, são julgados diante do Sinédrio, e no poder de Deus, Pedro, com autoridade, prega o Evangelho ali dentro do Sinédrio, e chega-se então a uma conclusão, o Sinédrio chega a uma conclusão dizendo, esses homens sendo iletrados e cultos, logo se vê que eles realmente andaram com Jesus. Nós vemos então a igreja se expandindo na Judéia, e no capítulo 9, nós vimos Deus escolhendo Paulo, chamando Paulo, que era um perseguidor da igreja. No capítulo 7 teve Estevão, que foi morto. No capítulo 9 nós temos Paulo, que foi perseguidor da igreja, se convertendo ao Senhor Jesus após um encontro maravilhoso que ele teve com Jesus a caminho de Damasco. No capítulo 10, nós vimos Pedro, nós vimos o Espírito Santo guiando Pedro a uma obra de evangelização dos gentios. Quem são os gentios? Eram os não-judeus, aqueles que não eram judeus eram chamados de gentios. E ali nós vimos Pedro pregando a família de Cornélio e toda aquela família se rendendo ao Senhor. No capítulo 11, nós vimos que um grupo de cristãos anônimos pregaram o Evangelho na Antioquia da Síria. Pastor Ronald mostrou um mapa aqui no domingo passado, e ali na Antioquia da Síria se formou um grupo que se converteu ao cristianismo, igreja. A igreja apostólica, a igreja de Jerusalém, sabendo dessa igreja ali na Antioquia da Síria, enviou Paulo e Barnabé para lá, para ensinar os irmãos acerca da palavra de Deus, para que eles crescessem no conhecimento da palavra de Deus. Eles pregam, ensinam, capacitam, e aí nós temos uma grata surpresa, ainda no capítulo 11, 12, que a igreja da Antioquia da Síria, uma igreja que não era uma igreja judaica, mas uma igreja dos gentios, ela é desafiada por Deus a enviar agora Paulo e Barnabé como seus missionários. E Paulo e Barnabé partem para uma primeira viagem missionária, onde eles vão primeiramente para Chipre, passam por Derbe, Listra, vão até Antioquia da Psídia e voltam agora para Antioquia da Síria. Pastor, você está falando tanta coisa, não estou entendendo nada. O que você precisa entender agora para a gente entrar no texto de hoje é o seguinte: Paulo e Barnabé estão chegando de uma viagem missionária, ali na igreja da Antioquia da Síria, que era uma igreja gentílica, que era uma igreja que não era composta por judeus. Quando eles chegam ali, tem um grupo de judeus que chegaram enquanto eles estavam viajando e estavam querendo levar o povo a uma prática
judaizante, a uma prática judaica que era a prática da circuncisão, que é a famosa cirurgia de fimose dos nossos dias, que era um sinal do povo judeu, de um pacto do povo judeu com o Senhor. Diante disso, quando Paulo e Barnabé chegam da viagem, está lá esse grupo judeu dizendo: olha, vocês têm que ser circuncidados para que vocês sejam salvos. E aí nós entramos agora no texto e vamos ver essa breve discussão, o que acontece a partir daqui em Atos capítulo 15. Vamos lá? Alguns homens desceram da Judéia, eram esses judeus que eu falei, para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha só a gravidade do que ele estava ensinando. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando em Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja de lá, a igreja de Jerusalém, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar então essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. E ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando eles, Paulo e Barnabé, terminaram de falar sobre esses sinais e maravilhas, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão, Pedro, nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei, reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus, por nos permitir aprender da Tua palavra nessa noite. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, e o Senhor sabe o quão pecadores somos. Apesar de quem somos, Deus, por misericórdia,
nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa noite, nos ajudando a ser reverentes, abrindo o nosso entendimento para aprender o máximo possível do que o Senhor quer nos falar através desse texto. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Eu expliquei para vocês, eu relembrei um pouco do contexto do livro de Atos com os irmãos. E, mais uma vez, quero relembrar que quando Paulo e Barnabé voltam da sua primeira viagem missionária, eles encontram esse grupo de judeus. Esse grupo de judeus, irmãos, eles não foram enviados pela igreja de Jerusalém. Inclusive, esses mesmos homens que se diziam religiosos e estavam cobrando dos gentios que eles fossem circuncidados para que eles pudessem ser salvos, eram homens mentirosos. O livro de Gálatas, ele foi escrito nesse tempo em que Paulo e Barnabé estiveram entre os gentios na igreja de Antioquia da Síria. E Paulo aos Gálatas, o livro de Gálatas é um livro onde Paulo combate justamente esses judeus que tentam impor essas práticas judaicas aos gentios. E lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 12, Paulo ele fala desses homens que estavam aqui. E ele fala que esses homens eram mentirosos, porque eles estavam dizendo que quem tinha enviado eles era Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém. Só que Tiago não enviou eles. Então eles estão ali contando uma mentira, dizendo que eles foram enviados por Tiago, enquanto eles não foram enviados por Tiago. E eles chegam lá com toda a sua presunção, querendo impor que os gentios, os não-judeus, para que eles fossem salvos, para que eles pudessem herdar a vida eterna, eles teriam que faltar e praticar também as práticas judaicas. O que é que eles estão dizendo? Para que vocês possam ser salvos, vocês têm que, antes de se tornar cristãos, se tornar judeus. Antes de serem cristãos, antes de seguir a Cristo, vocês primeiro precisam fazer as nossas práticas judaicas. Eu quero abrir um parêntese que eu esqueci. Eu quero pedir às crianças que estão aqui, que desenhem para mim a imagem que vocês têm aí sobre Jesus Cristo, ok? Vocês vão desenhar Jesus Cristo de braços abertos. E vocês vão desenhar um grande número de pessoas, assim, Jesus, tipo, com braços abertos, abençoando a vida dessas pessoas. Dá para desenhar isso aí? Vocês conseguem? Ok, então desenha para mim. Eu quero ver no final, tá bom? Então vamos lá. Então esse grupo de judeus estava lá tentando fazer isso. O texto vai dizer que Paulo e Barnabé, meus irmãos, eles confrontam esses judeus de forma incisiva. Se você observar no texto, deixa eu voltar aqui na minha Bíblia. No versículo 2 diz que isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Eu quero fazer umas ressalvas rápidas aqui com vocês sobre isso. Nós vivemos dias onde muitas pessoas querem impor a nós condições para sermos salvos. Eu diria que nos últimos, talvez 15 anos do nosso país, eu vou resumir ao contexto brasileiro, tem surgido algumas denominações trazendo sobre a igreja do Senhor um peso enorme, dizendo: se você quer... Eu estou restringindo isso ao grupo evangélico, tá, irmãos? Se você quer ser salvo, você precisa fazer tal coisa, você tem que doar tanto para a igreja, você tem que ofertar tanto todos os domingos, você tem que participar de todas as programações da igreja, você tem que fazer tal coisa e assim, etc. Acaba que na mente de muitas pessoas, eles só serão salvos se eles forem um crente perfeito, que oferta todo domingo, que pratica todo aquele
aquela regrazinha direitinho, que é bom, doa cestas básicas, faz boas obras, então eu só vou ser salvo se eu conseguir cumprir ipsis literis dessas regras que eu recebi da minha liderança. E isso é um grande perigo, porque quando nós pensamos assim, nós estamos pensando que nós somos salvos por causa daquilo que nós fazemos. Quando nós pensamos assim, nós achamos que as nossas boas obras, ou aquilo que nós ofertamos, ou a nossa dedicação é que vai nos levar para o céu. É mais ou menos o que estava acontecendo com esses judeus lá, que achavam que os gentios só seriam salvos se eles fossem circuncidados. Se eles não fossem, eles não receberiam a salvação. Só que nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Paulo, aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela não é possível através daquilo que nós fazemos. A salvação é graça de Deus, é dom gratuito de Deus. Uma segunda observação que eu quero fazer aqui é que Paulo e Barnabé, eles contenderam, eles discutiram com esses homens. E eu acho muito legal isso. Eu só queria observar esse detalhe com vocês. Eu acho muito legal isso, porque a imagem que as pessoas têm hoje de uma liderança é que os líderes das igrejas, os pastores, eles devem ser homens que só falam aquilo que todo mundo quer ouvir. O pastor, ele não pode levantar a voz e confrontar, e combater, e de forma, e muitas vezes até levantar a voz contra as mentiras e os pecados que têm se levantado dentro da igreja, porque o pastor não pode fazer isso, porque senão as pessoas vão se escandalizar e vão se ofender e não voltam. Paulo e Barnabé estão pouco se lixando para isso aqui. Paulo e Barnabé, eles viam diante deles um ensino errado, um ensino equivocado, e diante desse falso ensino, eles entram numa discussão, eles combatem a mentira, a fim de ensinar a verdade à igreja. Então, meus irmãos, quando se trata não de defender, porque o evangelho não precisa que ninguém o defenda, mas quando se trata de ensinar a verdade e de perseverar na verdade, nós precisamos, meus irmãos, levantar a nossa voz contra toda mentira que se levanta contra a palavra de Deus, sem medo, com coragem, com ousadia. E Paulo e Barnabé entram em profunda discussão com esse povo. Só que o que acontece? Aquela igreja da Antioquia da Síria, eles decidiram então levar o caso para a sua igreja mãe, lá em Jerusalém, para que os apóstolos se reunissem e tomassem uma decisão sobre esse assunto. Então Paulo e Barnabé vão até lá, e aí lá acontece uma assembleia. Salvo engano, é a segunda assembleia da igreja reunida. A primeira em Atos 1, do versículo 15 em diante, na substituição de Judas no grupo apostólico, e agora nós temos uma segunda assembleia para tomar uma decisão. E o que me chama a atenção, um detalhe sobre as assembleias da igreja, tanto na primeira quanto nessa segunda, nós vamos ver, é que esses irmãos, eles estão preocupados na assembleia, não em impor a sua vontade e a sua opinião, eles estão buscando em assembleia entender qual a vontade de Deus para a vida da sua igreja. E se você é um crente batista, você sabe que a igreja batista, ela toma as suas decisões, as mais importantes, em assembleia, com os membros reunidos. Não sou eu, Natan, que chego aqui e digo, agora nós vamos fazer isso e isso. Tem muitas decisões, as mais importantes, que é tomada em assembleia. Até se os irmãos quiserem me mandar embora, os irmãos vão se reunir em assembleia e podem me mandar embora. Mas é a assembleia que decide. Mas antes, a gente precisa se reunir e entender em assembleia o que Deus quer. O que tem acontecido, eu vou falar isso aqui, em muitas igrejas da nossa denominação ao longo dos anos aí, é que as assembleias das igrejas viraram uma verdadeira bagunça, irmão. É uma briga de ego, né? Uma briga de ego. Não, porque é a minha, não, é do jeito que é um brigando com o outro.
A assembleia da igreja, ela não é para colocar a vontade do homem no centro da questão. A assembleia da igreja é para buscar entender a vontade de Deus para a vida da sua igreja. E é isso que tanto na primeira assembleia nós vemos, e como nós vemos nessa segunda. Então, Paulo e Barnabé chegam lá em Jerusalém, e aí começa uma assembleia. E aí nós temos 3 momentos legais na assembleia. O primeiro momento vai do versículo 7 ao versículo 11, quando Pedro se levanta e ele diz: olha, irmãos, vocês sabem que Deus me chamou para ir aos gentios e pregar o evangelho aos gentios, e eu sou testemunha daquilo que Deus tem feito no meio deles. Então Pedro, ele dá um testemunho ali acerca do que Deus tem feito no meio dos irmãos gentios. E essa expansão aos gentios, a expansão do evangelho aos gentios, ela teve o seu início ali com Pedro em Atos 10. Depois, no capítulo 11, com cristãos, alguns cristãos que não é identificado no texto, mas, salvo engano, homens gregos que se converteram ao cristianismo e pregaram o evangelho na Antioquia, da Síria. E depois, a igreja de Antioquia enviando Paulo e Barnabé aos gentios para pregar o evangelho. Então nós temos 3 momentos até agora da igreja se expandindo e pregando o evangelho aos gentios. E Pedro, ele testemunha da sua experiência em meio aos gentios. Ele diz: olha, eu sou testemunha ocular, eu tenho visto. E uma coisa que eu vi, Pedro fala, uma coisa que eu vi é que o Espírito Santo veio sobre eles assim como veio sobre nós. E se o Espírito Santo veio sobre eles, assim como veio sobre nós, não há distinção entre nós e eles. Se o Espírito Santo já veio sobre eles, então eles são povo de Deus. Eles não precisam ser circuncidados para ser povo de Deus, porque eles já receberam do Espírito Santo de Deus. E aí é legal, porque há algumas denominações, inclusive, que querem dizer que se você só é salvo a partir do momento que você recebe a segunda bênção, né? A segunda bênção, e alguns colocam esse peso, por exemplo, o falar em línguas. Algumas igrejas dizem que você só é salvo realmente quando você começa a falar em línguas. Línguas, ele é um dom do Espírito, está lá, mas ele não é condição para ser salvo. Nós recebemos do Espírito Santo no ato da nossa conversão. O Espírito Santo, ele vem sobre o povo de Deus. E que nas entrelinhas nós entendemos hoje do que Pedro diz é o seguinte: o Espírito Santo, ele é o selo. O Espírito Santo, ele é a garantia de que esses irmãos são salvos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Versículo 13 e versículo 14. Diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém, irmão? O que Paulo está dizendo? O que garante, olha, Paulo aos Efésios, o que garante que nós somos salvos é o Espírito Santo em nós. Quando nós cremos em Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. E deixa eu explicar para você. Na antiguidade, os reis, eles tinham o anel de selar. Era um anel que tinha o carimbo do rei. Se o rei, ele baixasse um decreto e ele colocasse o carimbo, o selo do seu anel, aquele decreto era irrevogável. A exemplo, nós temos Daniel na cova dos leões, lembra? Quando o rei coloca lá o seu decreto. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Quando o rei coloca o seu decreto, os reis, eles até pensaram assim: cara, por que eu fiz isso?
mas eles não tinham mais como revogar, porque eles já tinham colocado o seu anel de selar. Quando Paulo diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, é porque o Espírito Santo é o selo de Deus sobre nós, nos dando garantia de que nós somos salvos por Cristo Jesus. E esse selo, meus irmãos, é irrevogável. Aquele que uma vez creu no Senhor Jesus, rendeu a sua vida a Ele de todo o coração, aquele que verdadeiramente entregou sua vida a Cristo, para viver para Ele como Ele deseja, entendendo que é um pecador miserável, mas que Cristo entregou a vida dele na cruz do Calvário por ele, entendendo que não deseja mais viver para os seus pecados, mas viver para Cristo Jesus, e em um ato de fé, se rende por completo a Cristo. Este é selado pelo Espírito Santo, e este recebe a garantia da sua salvação em Cristo Jesus. Se você creu em Jesus, você é salvo por Jesus, e isso é irrevogável, porque você tem o selo do Santo Espírito de Deus. Então Pedro ele faz esse argumento. Um segundo momento que nós vemos no texto, nós vemos primeiro a declaração de Pedro do 7 ao 11, e depois nós vemos Paulo e Barnabé no versículo 12. Paulo e Barnabé no versículo 12, eles declaram dos sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizeram entre os gentios. Eu quero que você imagine a seguinte cena. A igreja ela está em assembleia. Está toda a igreja reunida ali. Tá? Lembra dessa cena? Pedro se levantou e Pedro deu a sua palavra. E agora Paulo e Barnabé se levantam e Pedro ele disse: olha, Deus me enviou aos gentios, eu sou testemunha, e eu ouvi do que Deus fez lá. Deus derramou o Espírito Santo sobre ele. Aí agora Paulo e Barnabé levantam. Aí Paulo e Barnabé começam a contar dos sinais e maravilhas que Deus havia operado no meio dos gentios. Então nós temos um primeiro testemunho, e agora nós temos o segundo testemunho. Só que aí entra Tiago na história. E Tiago, ele entra logo dando uma rasteira e acabando com o assunto. Tiago, pastorzão da igreja de Jerusalém, ele levanta na assembleia, e ele diz: ó, irmãos, é o seguinte, ele não diz essas palavras, tá? Eu só vou colocar aqui. Ele fala o seguinte, ó, Pedro falou lá, que ele é testemunha, ele teve entre os gentios, Deus mandou ele lá, ele viu o Espírito Santo se derramando sobre eles, então, beleza. Depois, Paulo e Barnabé já se levantaram aqui antes de mim, falaram dos sinais e maravilhas que eles viram no meio dos gentios, como uma prova evidente de que o Espírito Santo estava atuando na igreja. E agora, irmãos, para encerrar a questão, o que Tiago fala? Tiago chega com a palavra de Deus. Ele chega e ele fala acerca de uma promessa bíblica que está lá em Amós 9, do versículo 11 ao versículo 12. Eu vou voltar ao texto de Atos, no texto que nós estamos lendo, lá no versículo 15 ao versículo 18. Pode pôr na tela aí, versículo 15, Atos 15, 15. Olha o que Tiago fala. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Pode dizer, vai lá, pode passar. Depois disso, voltarei, reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios, olha só, lá Amós, lá no está falando isso aí, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Esses gentios, assim como o povo de Israel, buscarão ao Senhor. Então o que Tiago diz? Ele diz, olha, Pedro falou, Paulo e Barnabé falaram, e meu irmão, e para encerrar o assunto, é a palavra de Deus que diz que os gentios iriam ser alcançados e os gentios também iriam crer no Senhor. Ele encerra a questão. E aqui é muito legal isso, porque, deixa eu dizer uma coisa para a igreja. O que determina aquilo que a igreja deve viver, aquilo que a igreja do Senhor deve crer, aquilo que a igreja do Senhor deve praticar, é a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. Para encerrar a questão, Tiago diz, a palavra de Deus já dizia, e se a palavra de Deus diz, não há mais o que discutir. E ali a assembleia, aliás, não se encerrou, tem outra parte que nós vamos ver já já. Mas o que acontece? Então, nós precisamos entender isso. Nós somos salvos pelo Senhor no poder do Espírito, nós vamos já ver isso agora em algumas implicações. Mas o que guia as decisões da igreja, o que deve guiar a igreja, o que deve guiar o povo de Deus, não é o que o Natan diz aqui na frente para vocês. E eu quero mais uma vez ser muito honesto com a igreja. O que eu estou dizendo aqui para vocês, o que eu subo aqui para pregar para os irmãos, vocês devem ser altamente criteriosos de forma bíblica, para examinar nas Escrituras se aquilo que os pastores de vocês estão ensinando a vocês está na palavra. O que tem acontecido nesses dias com a ascensão da internet, das redes sociais, é que muitas pessoas têm se deixado pastorear pelos pastores do YouTube. As pessoas não querem mais ouvir os seus pastores. Não tem nada a ver aqui o que eu vou falar agora, nesse momento, nesse parênteses, mas eu quero dizer uma coisa para vocês sobre isso. Pastor Ronald falou, no domingo passado, que nós precisamos de pastores. Está até no Instagram da igreja essa parte. Para nos pastorear. Eu sou muito suspeito para dar essa palavra, mas eu vou dar. Ame e valorizem os pastores de vocês. Ouçam o ensino que os pastores de vocês têm dado a vocês. E eu posso falar com certeza sobre os pastores dessa igreja porque eu os conheço, eu sei que são homens bíblicos e sérios. Não são os pastores da internet que pastoreiam vocês. No dia que você está mal, quem está aqui são os pastores de vocês. No dia que você está vivendo luto, quem está lá no luto com você são os pastores de vocês, não é o pastor da internet, não. No dia que você precisa de conselho, no dia que você tem sofrido, no dia que você precisa de orientação, quem está lá com você são os seus pastores, não é o pastor da internet. Ame e valorize o pastor de vocês. E se você está aqui, você é de outra igreja, por acaso você parou nessa igreja hoje, está aqui só visitando, está passando, ame e valorize o seu pastor que Deus colocou sobre a sua vida. Ouça o seu pastor. Se você tem alguma dúvida acerca da palavra, procure o seu pastor. Ouça a orientação dele, porque Deus nos levantou para pastorear a igreja e ensinar a igreja acerca da palavra de Deus. Fecho parêntese, volto no que eu estava querendo dizer. O que deve guiar a igreja é a palavra, portanto também, se algum dos pastores dos irmãos subir aqui um dia e pregar algo que não está de acordo com a palavra, é a palavra de Deus está acima do pastor. É a palavra que deve guiar a igreja. As decisões da igreja devem ser baseadas no que a Escritura diz. No que a Escritura diz. E aqui eu quero fazer um outro parênteses. Irmãos, a gente precisa entender um negócio aqui. Eles estavam numa assembleia. E Tiago, quando ele vai falar, ele não diz assim, irmãos, os irmãos da igreja lá dos gentios, eles não precisam se circuncidar porque eu estou sentindo aqui, eu estou ficando arrepiado agora aqui, irmãos, eu estou sentindo que eles não precisam. Ele vai para a palavra, e ele encontra embasamento bíblico na palavra de Deus para dizer o que ele diz. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Irmãos, nós vivemos num contexto, numa cultura brasileira, que nós somos colonizados por índios, ameríndios, africanos, e nós vivemos numa cultura muito emotiva. Muitas igrejas hoje têm se formado a partir da manipulação da emoção das pessoas. Por exemplo, se você for numa igreja e você se arrepiar todinho na hora do louvor, o culto foi bom. Entendeu? Me arrepiei, nossa, que legal, que culto maravilhoso. Apagou a luz, acendeu luz,
piscou luz, o pastor gritou, falou alto, falou, olha, apontou o dedo para mim, era para mim aquilo ali. Eu me arrepiei todinho. O culto foi bom. Agora vai na igreja, pastor sobe lá, abre a Bíblia, expõe a palavra, eu não me arrepio, mas eu entendo. Mas o culto não foi bom, porque eu não me arrepiei. O culto só é bom quando eu me arrepio. É esse o contexto da igreja brasileira que a gente vive. A gente parece que não vai atrás da verdade da palavra, a gente vai atrás do arrepio, entendeu? É igual o pessoal aí que quer namorar, quer sentir a química, entendeu? Quer sentir aquela emoção, aquele negócio. Ai, nossa, eu vi ele, eu me arrepiei todinho, né? Se não me arrepiei, não é para mim. Não, meu irmão, para aí. É um homem sério, é um homem de Deus, é um homem que respeita pai e mãe, que vive a palavra de Deus. Meu irmão, mesmo que você não se arrepie, minha irmã. Abrace e manda ver, vai embora, que está difícil. Olha que o negócio está difícil, aproveita, né? Aproveita. Né? Se achar um homem sério, de Deus, íntegro, né? Agarra e casa logo, porque está complicado o negócio. Né? Então ele não fica esperando se arrepiar, químico, o negócio. Então na palavra de Deus também, a gente fica se arrepiando, eu quero me arrepiar para poder achar. Meu irmão, o que nós como igreja devemos buscar é viver, aprender da palavra. Tiago, ele expõe a palavra, ele mostra o que a palavra de Deus diz, e se aquilo está de acordo com a palavra, então a igreja ela chega a uma conclusão. E a conclusão da igreja é: esses irmãos, os nossos irmãos da Antioquia da Síria, eles já receberam o Espírito Santo e eles não precisam ser circuncidados para serem salvos, porque eles já são salvos. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos pelos rituais que nós praticamos. Todavia, aquele que é salvo, ele deve buscar viver uma vida santa que agrada, que glorifica o nosso Deus. Observa no texto que lá no final, eu estou em Efésios aqui ainda. Lá em Atos, capítulo 15, versículo 20. Atos, capítulo 15, versículo 20. Eles chegam a uma conclusão e eles dizem: ao contrário, ao invés de forçar que eles sejam circuncidados, nós devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e de sangue. Mas não são salvos pelo que eles fazem. Por que eles estão recomendando isso? Ele está recomendando isso àquela igreja, irmão, pela seguinte razão. Primeiro, que tem duas razões aqui. Primeira razão, quando a igreja gentílica se tornou cristã, ela tem uma missão na sua vida de santidade: não escandalizar uns aos outros. E essas práticas escandalizariam a igreja de Jerusalém, deu para entender? Então, para que a gente não escandalize um ao outro, vamos fazer o seguinte: que eles não comam, que eles se abstenham da comida contaminada por ídolos, que eles se abstenham de imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e de sangue, porque isso vai escandalizar os irmãos. Segura aí, tem outra razão. Outra razão: os povos pagãos praticavam essas coisas. As seitas, as religiões pagãs praticavam essas coisas. Então, aquela igreja deveria ser diferente do mundo pagão. Eles deveriam mostrar que, de fato, eles eram servos de Deus. Irmão, me permita beber água. Eu preciso agora. Porque eu vou falar um negócio e você precisa ser forte aqui. E depois do que eu falar, eu não sei se vocês vão fazer uma assembleia para me mandar embora. Então, deixa eu pelo menos beber água aqui. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós somos salvos pela graça. Nós fomos alcançados pela graça.
E quando nós nos rendemos a Cristo, nós dissemos que o Senhor, Ele é o dono da nossa vida e Ele governa sobre nós. É ou não é? Então, o que governa a minha vida como cristão não é aquilo que eu quero, mas é o que Deus quer. Não é aquilo que eu acho, mas é o que a palavra de Deus diz. E como cristão, eu preciso fugir de tudo aquilo que vai escandalizar o meu irmão e que vai me fazer que vai me misturar com as práticas desse mundo caído. Quero dizer uma coisa para os irmãos com muito carinho. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero dar uma palavra tanto para os homens quanto para as mulheres agora dessa igreja. E eu quero dizer isso para as minhas ovelhas, com muito amor e com muito carinho. Meus irmãos, eu quero falar só dessa parte agora. Cuidado com as roupas que vocês estão vestindo, irmãos. Tem dia que eu estou pregando aqui, irmãos, que eu tenho que olhar para cima para eu não pecar. Está na moda aí, e eu vou ser bem sincero com as irmãs agora, mulher, e com os maridos das irmãs também. Está na moda aí um tal de vestido com lasca, que está lascando tudo aí. As irmãs cruzam a perna, mostra tudo. Minha irmã, não é porque o mundo diz e está na moda que você tem que usar. O que determina a nossa vida e a nossa prática cristã não é a moda do mundo, é aquilo que Deus quer. Eu vejo jovens, eu estou até achando estranho, porque isso não era nem comum, mas no nosso meio, jovem, também algumas irmãs, usando umas calças que marca tudo, parece que é colocado a vácuo o negócio. E não só mulheres, homens também. Vestindo calça que era para mulheres, parece que os homens estão vestindo calça de mulher agora. Encontro as irmãs fora da igreja com um short parecendo a Sheila Carvalho da época da El-Chan. Irmãos, você que talvez não é evangélico, está nos visitando, talvez o que eu estou falando para você possa parecer besteira, e eu entendo. Eu entendo que para você isso possa parecer besteira. Se você ainda não tem uma consciência cristã e um conhecimento da palavra de Deus, isso vai parecer besteira para você. Agora, na medida que eu rendi a minha vida a Cristo, é o Senhor quem deve dirigir a minha vida, a forma que eu me visto, ainda tem a moda da barriga de fora que voltou. Meu Deus, irmãs sérias, mulheres de Deus, chegando aqui na igreja com a barriga de fora, pelo amor de Deus, irmãos. Guarda a sua barriga para o seu marido ver. Guarda os seus seios para o seu esposo, guarda as suas pernas para o seu esposo. Você não precisa estar mostrando para o mundo. Em que nós estamos sendo diferente do mundo? E eu disse que eu ia falar para os maridos, porque boa parte disso acontece. Eu estou falando de mulheres casadas, e não só das jovens. Porque muitas mulheres fazem isso porque os maridos não se importam e não falam nada, são verdadeiros frouxos dentro de casa. Que não lidera a sua esposa, que não lidera a sua família em amor. Meu irmão, zele pela vida da sua esposa, zele pela santidade da sua esposa. Eu não estou dizendo que você, minha irmã, não deva se vestir de forma elegante. Se vista de forma elegante, mas não seja vulgar. Não seja vulgar, não precisa. O seu corpo pertence ao seu esposo. Eu não estou esperando que alguém pagão, que alguém que ainda não se rendeu a Cristo compreenda o que eu estou dizendo. Agora, se você é um servo de Deus, eu quero incentivar você a se abster de determinadas coisas que pode provocar escândalo, que pode levar o outro à lascívia e que pode fazer com que você se pareça mais com um mundano do que com um servo do Senhor. Isso não se diz respeito só às roupas, mas sobre as roupas eu tinha que falar isso hoje, porque está demais, irmãos. Está demais. E olha lá, porque eu diria que nossa igreja ainda está bom, mas como pastor dos irmãos,
que amo os irmãos, eu preciso alertar de agora, antes que o negócio pegue fogo, entendeu? Então é o seguinte, irmãos, irmãs, homens, pastoreiem as suas esposas em amor, falem com amor, invista na vida dela, dê dinheiro para ela comprar roupa elegante, bonita, amém, irmãs? Amém? As irmãs podem dar um glória a Deus. Invista, dê o seu cartão de crédito para ela, irmão. Se vista, irmã, de forma elegante e bonita, mas não seja vulgar. Sobre esse ponto específico é que eu queria falar, estava engasgado, eu queria dizer aos irmãos, e eu quero pedir à irmã, quando você chegar em casa, que você olhar para a sua roupa. Minha esposa, ela aprendeu isso cedo com o pai dela, que eu não tive o prazer de conhecer o meu sogro, mas o testemunho do meu sogro muito me edificou. Quando eu fui a São Paulo conhecer Gabi, a família de Gabi, antes de nós casarmos, que eu fui na igreja que ela congregava e que o pai dela se converteu, eu ouvi do testemunho do meu sogro. E eu fui muito edificado pela vida dele, mesmo ele não estando mais entre nós. E uma das coisas que o meu sogro ensinou para minha esposa foi: minha filha, quando você se olhar no espelho, pergunte se a sua roupa primeiro está agradando a Deus. Se o Espírito Santo de Deus está se agradando da roupa que você está vestindo. De uma forma simples, ele ensinou a filha dele. Se pergunte, irmão, e se tiver roupa lá, joga fora, rasga, pega o cartão de crédito do maridão e vai amanhã no centro e compra roupa nova. Mas eu quero incentivar. E os irmãos também. Ontem eu fiz uma pesquisa, irmãos, que eu vou comprar umas calças para mim também. Ontem eu fiz uma pesquisa onde que ainda vende calça masculina de costura reta, porque não acha também. Estou mentindo, irmãos? Não acha. Você vai numa loja, me perdoe, irmão, eu estou falando de uso e costume aqui. Me perdoe por esse tempo, é sério, mas eu preciso falar. Você vai numa loja, irmão, presta atenção no movimento da nossa sociedade, presta atenção, se atente para uma coisa. Você vai numa loja, setor masculino, você não acha mais um short, setor feminino, você não acha mais um short decente para uma mulher vestir. Sabe onde é que você vai encontrar um short que vai caber na mulher, que vai até o joelho de forma decente? No setor masculino. É sério? Experimente você ir numa loja no setor masculino e procurar um short para você. Se você não acha um que vai ficar bonzinho no seu corpo. Você está vendo como o negócio está se invertendo? Então, minhas irmãs, meus irmãos, cuidado. Eu queria falar isso com muito amor para vocês. Como pastor de vocês, como eu disse, eu amo vocês. Mas baseado nisso, nós precisamos fugir do escândalo ao mundo. Nós precisamos, aliás, da comparação, de vivermos semelhante ao mundo e de escandalizarmos uns aos outros. Então, pensando em tudo que eu já falei, eu sei que eu já fugi aqui, eu quero trazer 3 implicações rápidas, baseado no texto de hoje, naquilo que a gente conversou. Eu queria que você anotasse aí na sua Bíblia. Ou no seu caderno, desculpa. Está aí na tela? Primeira implicação, vai ser colocado na tela. A fé em Cristo é suficiente para a nossa salvação. A fé em Cristo é suficiente para a nossa salvação. Irmãos, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Se você crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você reconhecer o seu grandioso poder, se você a Ele se render de todo o seu coração, saiba disso, você é um salvo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A fé. Você não precisa voltar às práticas veterotestamentárias, você não precisa achar que são as suas boas obras que vão lhe salvar. Você não precisa achar que é porque você dá uma oferta na igreja que você vai ser salvo, porque não é nada disso que salva o homem.
Você pode fazer isso, você pode fazer boas obras, você pode ofertar, você pode ajudar quem precisa, porque você reconhece que você já é um salvo por Jesus. Você reconhece que o que você tem recebido de Deus é muito mais do que você merece, e por isso você quer abençoar a vida de outras pessoas, não para ser salvo, mas porque você já é salvo por Cristo Jesus. Segundo, o Espírito Santo, nos dá, eu esqueci o da ali, o Espírito Santo nos dá a garantia de que somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus, nós somos selados pelo Santo Espírito de Deus, nós não pertencemos, aliás, nós não estamos condenados à perdição, porque nós somos selados pelo Santo Espírito do nosso Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Tenha certeza, você é salvo por Cristo Jesus e você vai morar no céu com Cristo Jesus. Não porque você merece, nem eu. Nós não merecemos. Mas porque a graça de Cristo nos alcançou. Mas porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se você, porventura, tem ouvido da palavra de Deus, tem escutado da palavra de Deus, mas você ainda em um ato de fé não teve coragem de se render a Cristo, dizendo sim, eu quero me entregar por completo e viver para Cristo Jesus, saiba que você precisa fazer isso. Se você quer ser selado pelo Espírito, se você quer ter a certeza da sua salvação, você precisa se render a Cristo de todo o seu coração pela fé. E por último, a terceira implicação, a salvação é gratuita, mas devemos buscar viver, apagou tudo ali, ó. Devemos buscar viver em santidade. Depois vocês corrigem aí no slide, em santidade. A salvação é gratuita, mas devemos buscar viver em santidade, diante de Deus e diante dos homens. Eu quero dizer uma coisa à igreja que está aqui. Se você é salvo por Cristo, vive em santidade. O aspecto das roupas que eu falei é apenas um dentre vários. Nós devemos viver em santidade onde Deus nos colocou. Se você é empresário, seja um empresário, mas antes de tudo lembre que você é um servo de Deus. E você deve trabalhar de forma honesta, que glorifica a Deus. Se você é funcionário, viva em santidade no seu local de trabalho, sendo um funcionário honesto, que vive para a glória de Deus. Se você é esposo, seja um esposo santo, que ama, honra, pastoreia a sua família, vivendo em santidade diante de Deus, e assim também a esposa e os filhos. E você que é estudante aqui, que está na escola ou na faculdade, meus irmãos, viva em santidade ali onde Deus te colocou. Seja testemunho, seja diferente, seja exemplo de um homem e mulher que vive para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos orar. O Ministério de Louvor vem para nós encerrarmos. Hoje tivemos muito aviso e o nosso tempo está no limite. Eu queria convidar todos a se colocarem de pé. Nós vamos orar nesse momento. E eu queria que você, com os olhos fechados, pensasse: você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você tem certeza que quando você deixar essa vida, você vai habitar nos céus com Ele? Se você ainda não tem certeza, saiba que você, ao se render a Cristo, entregando a sua vida a Ele, você será selado pelo Santo Espírito de Deus. E você terá certeza, sim, da sua salvação em Cristo Jesus. Se renda a Cristo. Se renda a Cristo. Eu queria que você também parasse e pensasse a forma que você tem vivido, a forma que você tem falado, a forma que você, inclusive, tem se vestido. Tem glorificado a Deus?
tem exaltado o nome do Senhor? Se não tem, meus irmãos, mude. Se você tem tido dificuldade para abandonar alguma prática pecaminosa, procure o seu discipulador e mude. O Senhor Jesus, Ele nos alcançou pela graça. É por isso que nós o servimos, é por isso que nós o adoramos com todo o nosso ser. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, pela Tua graça sobre nós. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado porque essa graça nos alcançou e nos fez servos do Deus vivo. Obrigado pela Tua palavra que nos edifica. No nome de Jesus. Amém. Antes de cantarmos, declarando o nosso amor por Jesus e encerrando o culto da noite, eu quero lembrar você que 2 avisos rápidos, 3 coisas, na verdade. Não saia sem comprar a sua canequinha em ajudar a nossa família missionária. Aos pais, eu quero pedir ao irmão Wesley e Vitória que pegue essa caixinha, fique lá na porta. O irmão Wesley e Vitória vão entregar, está aqui na frente, vem aqui, Wesley. Eles vão levar e vão entregar aos pais que não estiveram domingo passado, vão receber a lembrancinha lá na porta. O irmão Wesley e Vitória, esse casal abençoado, eles vão entregar para vocês. E eu quero lembrar os irmãos que já estão abertas as inscrições para o Multiplique Piauí, que vai acontecer aqui na nossa igreja. E eu quero pedir que você que é dessa igreja corra e faça logo a sua inscrição, porque as vagas são limitadas e nosso interesse é que a maior parte da igreja participe. Já está nos grupos da igreja. Eu quero pedir que vocês entrem lá, façam a sua inscrição e participe desse grande congresso que muito vai abençoar a sua vida. E eu quero perguntar, quem aqui ama o Senhor Jesus Cristo, diz amém? Pois eu quero convidar você a declarar o seu amor por Ele através dessa canção. Adora Ele. A terra passará, o teu amor não mudará. Por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Que morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das chula, era perdido, se encontra em ti. Tu és o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração.
Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção. Pode dizer isso pro Senhor, meu irmão. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Aleluia. Eu quero agradecer às crianças que fizeram o desenho. Depois eu quero ver o desenho. Eu quero dizer que aquele Cristo que você desenhou de braços abertos sobre aquelas pessoas é o Cristo que nos alcançou pela graça. Ele é suficiente para nos salvar. E foi porque Ele nos alcançou, Ele nos abraçou com seu precioso sangue que nós somos salvos, lavados, redimidos. Nós somos perdoados em Cristo Jesus. E é por isso que nós amamos a Ele de todo o nosso coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, sobre as nossas famílias. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz. No nome de Jesus, aquele que crê.